Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo importante, porque o Flamengo tem negociação para contratar um novo centroavante. Abre o olho, Pedro, porque o Flamengo está no mercado em busca de um jogador para a sua posição. E por falar em Pedro, Pedro não foi relacionado para pegar o Santos. E o Flamengo tem desfalque também para o setor ofensivo. Felipe Luiz teve até que convocar jogadores do Sub-20. O nigeriano Chola, por exemplo, foi chamado. A gente vai trazer aqui os detalhes dessa ausência do Pedro. Por que será? Será que foi opção técnica novamente? E quem é esse atacante que o Flamengo está buscando? Vou dar uma dica, galera. Você já deve ter visto aí nas minhas outras redes sociais. Mas esse jogador, para quem não viu ainda, é da Lazio e é argentino de 26 anos. Um baita jogador. Se o Flamengo conseguir, vou te falar, a gente vai trazer detalhes, quanto que a Lazio quer para vendê-lo, se o Flamengo já tem acerto com o jogador, isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você hypar o vídeo, dar o like no vídeo, ativar a notificação aqui no canal e também se inscrever. Antes de trazer as principais informações do vídeo, eu quero falar novamente sobre Matheus Gonçalves, porque o último vídeo eu gravei ontem, ainda durante o primeiro tempo do jogo do Sub-20 contra o Atlético Mineiro, que Matheus Gonçalves fez gol, inclusive. Eu comecei a gravar o vídeo logo depois que ele fez gol. E aí, no intervalo, ele foi questionado, a repórter do Sport TV, durante a transmissão, questionou no intervalo o Matheus Gonçalves sobre a não ida mais dele para o Cruzeiro. E o jogador foi pego de surpresa. O jogador entrou em campo achando que seria a despedida dele pelo Flamengo. Tanto é que na comemoração do gol ele fica meio assim, não sabe o que fazer, beija escudo, a torcida na arquibancada com a família dele gritando o nome dele. Na cabeça dele era o jogo de despedida. Aí no intervalo a repórter o comunica que o Flamengo havia desistido de vendê-lo para o Cruzeiro e ele foi pego de surpresa. Inclusive até a declaração dele, ele fala o seguinte, e eu achei uma entrevista extremamente profissional, sensata. O garoto foi bem demais. Vou resumir aqui. Fiquei surpreso, não estava sabendo disso, que o Flamengo desistiu. O que estava sabendo era que o BAP e o Pedrinho estavam alinhados na negociação. Se o Flamengo não quiser me vender, vou trabalhar muito para ter oportunidade com o Felipe Luiz. Isso de maneira resumida, porque a declaração é grande e ele literalmente foi pego de surpresa. Ele entrou em campo achando que seria o jogo de despedida e ficou sabendo que não iria mais para o Cruzeiro no intervalo do jogo. Isso mostra que as nossas informações estavam extremamente corretas para aqueles que duvidam. Sim, o Flamengo havia topado vender o jogador para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, 50%. Tudo acertado, valor à vista. Mas o BAP, em cima da hora, recuou, ligou para o presidente, o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, dizendo que não iria mais fazer o negócio. No Cruzeiro, ficaram revoltados, achando que foi por conta da repercussão negativa. Sendo repercussão negativa ou não, é a terceira operação, repito, que o Flamengo desiste de fazer após os torcedores do Flamengo reclamarem. Mickey Johnston, a compra dele, a ida do Vitor Hugo para o Famalicão e agora Matheus Gonçalves. Quero ver como o mercado vai reagir a esse tipo de situação, porque, entre aspas, o Flamengo acaba perdendo credibilidade. Inclusive, bastidores, Matheus Gonçalves do Flamengo estava de malas prontas para viajar para Belo Horizonte e se apresentar ao Cruzeiro. Já havia um acordo verbal, o BAP, presidente do Flamengo, deu ok na última sexta-feira para Pedrinho, dono do Cruzeiro. A oferta era de 3,5 milhões de euros por 50%. A proposta inicial era por 70%, mas o Flamengo conseguiu reduzir. O Cruzeiro pagaria em 3 parcelas. Na verdade, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro pagaria em 2. Mas o Flamengo pediu à vista, o Cruzeiro topou. Aí, no início da noite de ontem, BAP ligou para Pedrinho e, sem dar detalhes, disse que não gostaria mais de vender Matheus Gonçalves. A situação gerou incômodo no Cruzeiro e o meio atacante de 19 anos foi surpreendido. Todo mundo foi surpreendido. Então, enfim, fica aí a informação para vocês, para aqueles que duvidaram. O próprio jogador confirma. Pois é, mais uma informação. Lista de relacionados do Flamengo sem Pedro, galera.
Volante Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Plata, Rossi, Chola, Vinha, o Alacian e o Wesley. Pedro fora, tá? Já a gente vai falar sobre isso, mas Alexandre está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ayrton Lucas segue acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo por conta da ferida sofrida na perna no duelo com o São Paulo. Eric Pulgar está em recuperação aí da cirurgia no 5º metatarso do pé direito. E Michael também é desfalque, com dores no tornozelo esquerdo. O jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o Departamento Médico do Flamengo. Então, galera, tá aí. Esses são desfalques, além do Pedro. Mas o Pedro ficou fora por opção técnica novamente. E faz total sentido. Repito o que eu falei já em outros momentos, a nota oficial do Pedro não caiu nada bem no Flamengo, era melhor ele ter ficado calado, na opinião de muita gente dentro do Flamengo, e faz total sentido. Se o Felipe Luiz não o relacionou contra o São Paulo por conta do desempenho no treinamento, porque depois de um dia de treinamento, eu falo um dia porque o Flamengo só treinou nessa terça, com o elenco todo. Segunda-feira não foi treino, foi reapresentação do elenco, os titulares ficaram fazendo trabalho regenerativos. Então, não foi um treino completo com todos os jogadores. E nessa terça, treinaram. Se ele treinou bem, ótimo, beleza. Mas isso não é o suficiente para ele ser relacionado para pegar o Santos. Que ele corra atrás no dia a dia, porque, na boa, não dá para um jogador hoje, o futebol que exige hoje, na parte física, ficar, entre aspas, dando migué em treinamento, debochando no treinamento. Isso quem disse foi o Felipe Luiz, não o Vene Casagrande. O Felipe Luiz utilizou a palavra deboche, tá? Isso é muito sério. Então tá aí a lista de relacionados para pegar o Santos. Jogo importante para o Flamengo continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar agora de mercado da bola, que eu sei que vocês ficam ansiosos. E hoje a gente trouxe uma informação em primeira mão com exclusividade nas outras redes sociais. Me segue lá no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram, @VeneCasagrande, e também no TikTok, @VeneCasagrande7. Então me segue lá. Ó, o Flamengo agora negocia a contratação de Tati Castellanos. Amigo, argentino de 26 anos, da Lazio da Itália. Jogador, vou te falar, com potencial absurdo, centroavante, sabe fazer gol, mas também sabe sair da área, um centroavante, digamos, moderno, muito parecido com Pedro, digamos assim, né? Fazedor de gols. Então seria para, entre aspas, brigar por vaga com Pedro, ou seria um atacante com, como o Felipe Luiz gosta de dizer, que ataca bem o espaço, com intensidade, marca sob pressão. Um jogador bem interessante, começou na categoria de base da Universidade do Chile, passou pelo Torque do Uruguai, depois em 2018 chegou ao New York City e ficou lá até 2022. Inclusive, durante esse período aí, o Palmeiras tentou a contratação desse jogador durante muitas vezes, tá? Não foi apenas uma vez, não. Ele teve uma passagem pelo Girona da Espanha, bem interessante, fez uma partidaça contra o Real Madrid, quando vestia a camisa do Girona. Em 2023, chegou a Lazio da Itália, onde é titular absoluto, o cara que tem um status lá de jogador extremamente importante. Tanto é que o Flamengo já fechou um acordo com o jogador, tempo de contrato até 2029, base salarial, tudo acertado. José Boto já conversou com o jogador, Felipe Luiz já aprovou o jogador, agora o Flamengo está na parte do negocia com a Lazio. A Lazio inicialmente pediu 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, e o Flamengo tenta reduzir esse valor do time italiano. O que joga a favor do time do Flamengo, da diretoria do Flamengo. A Lazio está sofrendo um transfer ban, e o Flamengo entende que, nesse momento, na verdade, nesse momento, a Lazio não pode registrar jogadores nem livres no mercado, aqueles que estão sem clube. Eles não podem fazer isso. Então, o Flamengo aposta no problema financeiro da Lazio para tentar reverter essa situação. Difícil?
mas o Flamengo entende que não é impossível. Tanto é que está tentando a contratação desse jogador. O jogador quer muito vestir a camisa do Flamengo, foram essas palavras utilizadas por uma fonte do Flamengo. E tem uma outra boa notícia, tá? Uma outra boa notícia. Nas redes sociais, a repercussão foi maravilhosa. Ou seja, não tem chance dessa vez o Flamengo voltar atrás. Se o jogador não vier, porque o Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com a Lazio. Mas risco de voltar atrás por conta de repercussão negativa, dessa vez eu creio que a gente não vai ter. Brincadeiras à parte, quero a opinião de vocês. Eu acho que seria uma baita contratação assim nível Europa, embora seja um jogador argentino, mas é um jogador que atua muito bem lá no campeonato italiano, um jogador que muitos clubes já tentaram a contratação e não conseguiram, o Flamengo agora está tentando. Beleza? Quero a opinião de vocês, inclusive sobre a situação do Pedro, se está certo o Pedro ser mantido fora da lista de relacionados, podem comentar à vontade, estamos juntos e até o próximo.